Já estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e região. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Lucas e para o Vitor. Eles estão acompanhando o Brasil Urgente, aliás, acompanham todos os dias o programa para Campinas e região. Estou só esperando ali o doutor Zé Carlos, que é o titular do 1º Distrito Policial de Campinas, se posicionar no link, né, com a Lívia, para eu revelar aqui uma informação que, para mim, é bombástica, viu? Para mim, é uma informação que, inclusive, muda tudo aquilo que eu estava pensando a respeito das mortes no Hospital Vera Cruz. Eu quero que o doutor, se puder também, o doutor Zé Carlos, né, porque o doutor Zé Carlos tem os limites prudenciais da investigação, possa dar detalhes para a gente a respeito disso. Olha, antes, preste atenção, hein? Porque se você anda precisando renovar a sua cozinha, nós vamos dar um jeito aqui no Brasil Urgente. O Brasil Urgente continua neste ano de 2003 com o concurso Cantinho Marabras e nós vamos sortear neste mês de fevereiro móveis para a sua cozinha. Tá a fim de mudar tudo aí na sua cozinha? Ah, gostou da ideia, né? Então participe! É só ligar no 9685-1010, digite o 3 para o Brasil Urgente, 3 para participar e responda: qual a melhor receita para fazer a festa em casa neste carnaval? A melhor resposta ganha uma cozinha completa da Marabras. Todo mês o Cantinho Marabras vai dar uma nova aparência à sua casa. Aproveite e renove a sua casa com a Marabras. Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. 9685-1010 é o nosso Ligue Band. Você liga, grava a sua resposta, não deixa de participar não, hein? Vem comigo aqui, olha, porque policiais militares fazem operação e apreendem mais de 100 quilos de drogas. Foi aqui em Campinas, e os 2 suspeitos acabaram detidos. Houve até o apoio dos cães farejadores do 35º Batalhão da Polícia Militar. Aliás, um abraço, né, a toda a corporação do 35º Batalhão, do 47º Batalhão da Polícia Militar aqui em Campinas, do 8º Batalhão, homens abnegados, né, que botam a própria vida em defesa da sociedade. Ontem eu conversei com o Coronel Coelho, que acabou nessa parceria com os homens do 47º Batalhão, colocando o canil do 35º Batalhão à disposição dos homens do 47. Uma operação, olha, importantíssima da Polícia Militar, importantíssima, porque tira da rua justamente a droga que está destruindo as famílias, né, e acima de tudo está transformando as pessoas em zumbis. Tem de zumbi pela rua, é um negócio impressionante, hein? Deixa eu ver a reportagem da Karina Rica. Tá aqui, ó. Olho na notícia. Foram encontrados cerca de 100 quilos de maconha, 6 quilos de crack, substâncias para refino de drogas, prensa e balança de precisão. Os entorpecentes estavam enterrados no quintal da casa. A polícia chegou ao local depois de uma denúncia anônima, indicando que ali funcionava um desmanche, já que este carro foi visto na garagem. O veículo foi roubado em Jundiaí e estava com uma placa fria. 2 homens que estavam no laboratório de refino de drogas faziam parte da quadrilha. A princípio eles negaram, né? E quando nós chegamos aqui, eles estavam na frente da residência e estavam capinando o local. Eles disseram que eles não tinham nada a ver com a residência. Porém, no interior da casa foi encontrado um documento e nesse documento constava o nome de um deles. Este homem confessou que alugava a casa e que a droga era dele. Ele também indicou onde estavam os outros integrantes. Eles nos levaram até a residência. Chegando lá, havia mais 2 indivíduos, sendo que um deles é foragido do sistema prisional. Só gente boa. Agora, se esse carro aí não fosse ser desmontado, certamente pelas características do carro, deveria ser usado nas ações criminosas de assalto a banco, né? Nessas ações aí que envolvem ataques a caixas eletrônicos, né? Pelo menos é uma das suspeitas da polícia. A polícia vai investigar agora. A polícia vai investigar agora. É justamente esse tipo de modelo aí que os bandidos gostam de usar. Um carro ágil, não é isso? Com motor interessante e dá para caber lá fuzil, tem porta-mala grande para carregar dinheiro, esse tipo de coisa. Olha quanta droga, gente. Isso aí que o cara cheira, olha. Isso aí que o cara fuma. Né? É lixo misturado com droga. É coisa que você não tem nem ideia do que se trata, misturada com entorpecente. O laboratório estava montadinho, hein? Montadinho. Olha só. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor.
Coisa terrível. Vem comigo aqui, olha. Um crime bastante comentado hoje aqui em Campinas, hein? Porque 3 pessoas morreram baleadas no bairro Cidade Singer na madrugada de hoje aqui em Campinas. Eu não tenho certeza se foram 3 mortos ou se 2 mortes, uma pessoa acabou ficando ferida, né? A princípio nós temos a informação de 3 mortos. A Alicia Manjavac tem aí as informações? A Alicia Manjavac tem as informações, deixa eu ver as imagens, porque é realmente um fato intrigante, hein, Lícia? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Ellen Andressa da Costa, de 25 anos, foi morta com 3 tiros por volta da 1h da madrugada na Rua Projetada, no bairro Cidade Singer, que fica bem próximo do aeroporto de Viracopos, em Campinas. No mesmo local, Sebastião Pereira da Silva, de 23 anos, que é dono desta padaria, também foi baleado e morreu. No bolso da calça dele havia 2 munições de revólver calibre 38. A polícia foi chamada e, quando chegou, encontrou o marido de Ellen, Gilberto Aparecido de Assis, de 29 anos, ferido. Ele levou um tiro no tórax, foi socorrido, mas não resistiu e também morreu. Durante a manhã, nós estivemos no bairro e conversamos com alguns parentes das vítimas. Por medo, ninguém quis dar declarações. Mas informações ainda não confirmadas dão conta de que o que aconteceu foi um crime passional. Rodrigo. Olha, a Alicia trazendo essas informações aqui pra gente é uma coisa terrível, hein? Terrível. Precisa saber exatamente o que aconteceu, a investigação precisa ir a fundo. Tem cara de ser aí disputa, né, ou vingança. É uma região muito conhecida pelo tráfico de drogas, infelizmente, né? Uma comunidade dominada pela violência e pelo tráfico. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios. Aliás, é uma região que precisa de uma visitinha da prefeitura logo, hein? Precisa de uma visitinha da prefeitura logo, olha lá, rua de terra, buraco para tudo quanto é lado. O povo de bem aí deve sofrer muito, hein? O cara do mal, a gente não tá nem aí. Agora, o cidadão de bem, esse precisa respeito, né? E tá faltando respeito, porque tem muito mais gente do bem do que gente do mal nas comunidades aqui da nossa cidade, você não tenha dúvida disso, viu? Tem muito mais gente do bem do que do mal. Tá precisando de uma visitinha aí à prefeitura, hein? Ô prefeitura, ô prefeito, ó a situação lá do Cidade Singer. Hein? Faça-me o favor, hein? É um crime que vai ser esclarecido na investigação policial. E pelo menos 200 seguranças cruzaram os braços hoje em Campinas e aderiram à paralisação nacional da categoria. Sabe qual que é uma das reivindicações do vigilante que trabalha no banco, Marcão? Sabe? Não? Eles querem mais segurança, cara. Eles querem mais segurança. Você acredita nisso? Se o segurança que trabalha no banco não tem segurança, imagina eu, pobre coitado, o senhor que está aí do outro lado, a senhora que está aí do outro lado. Ora bolas! Hein? O segurança trabalha no banco. Ele não se sente seguro para trabalhar? Imagina o cidadão que frequenta a agência bancária. Eles também reclamam do pagamento do benefício de periculosidade que deveria começar a valer a partir de janeiro. Está tão perigoso o negócio, né, que o patrão tem que pagar mais ali pelo risco que o segurança corre. Deus do céu, viu? A Lucimeire Ramalho acompanhou o protesto, fechou rua, fechou avenida, né? Teve muito transtorno, até banco com problema, hein? Deixa eu ver a reportagem, tá aqui, ó. Olho na notícia. Com faixas nas mãos e usando apitos, os vigilantes pediram o cumprimento da nova lei sancionada pela presidente Dilma Rousseff em dezembro, que prevê o pagamento do índice de 30% para o adicional de risco, recebido pelos profissionais da categoria. Em protesto, muitos vigilantes deixaram de trabalhar no dia de hoje. Por causa disso, alguns locais na cidade deixaram de prestar atendimento, como alguns bancos, por exemplo. As agências do INSS na Rua Regente Feijó, Barreto Leme e Amoreiras tiveram que interromper os serviços no meio da manhã. De acordo com o sindicato, eles não receberam o valor no salário de janeiro. Desde o dia 10 de dezembro, que foi a presidente sancionou a lei, certo, que garante ao trabalhador vigilante o adicional de periculosidade de 30%. Até o momento, as empresas não pagaram, alegando que necessita de regulamentação pelo Ministério do Trabalho. Eles fizeram uma comunicação ao Ministério do Trabalho e o Ministério respondeu que sim, necessita. Porém, o artigo 193 da CLT, ele diz respeito à regulamentação de local de trabalho. E a lei não é local de trabalho, a lei veio para o trabalhador, pela profissão de vigilante.
A paralisação foi realizada em todo o país. Em Campinas, cerca de 200 vigilantes se reuniram desde as primeiras horas da manhã no Largo do Rosário. Há 8 meses, Jefferson trabalha como vigilante em um banco. O jovem reclama da falta de reconhecimento das empresas terceirizadas sobre o risco que esses trabalhadores estão expostos. A gente passa um transtorno, né? Tem toda uma humilhação para a gente estar fazendo o cliente passar e a gente passando também. A gente é xingado. O pessoal não reconhece que o serviço é uma área de risco, a gente precisa ter um suporte, ter uma pressão em cima do cliente. Daí eles acham que a gente está fornecendo isso em cima deles, né? A resposta dada pelos patrões não agradou a categoria. Segundo o sindicato que representa esses trabalhadores, caso a situação não seja resolvida, uma greve não está descartada. Hoje aqui é uma manifestação, é uma preparatória que nós estamos fazendo no 5º dia útil. Tá? Se os patrões não pagarem, nós vamos decretar a greve geral. Aí sim nós vamos paralisar, certo? Por tempo indeterminado. E uma greve geral seria extremamente prejudicial. Não seria, não? Seria extremamente prejudicial. E não foi só banco que sofreu, não, né? Agências do INSS também sofreram. Nós tivemos problemas em outras empresas. Meu Deus do céu, viu? Já não está nada seguro o negócio. Já está muito complicado. E ainda tem esse tipo de paralisação. É lógico que não haveria necessidade de aditivo de periculosidade caso a atividade que esses profissionais desempenham não fosse perigosa. Agora, é muito perigosa. É muito perigosa. O vigilante está lá com um revolvinho 38, o bandido com um fuzil. O que um vigilante pode fazer no banco? Hein? Eu vou ser bem sincero com você, cara. Para mim, o vigilante no banco, ele serve muito mais ali como um auxiliar, alguém que tem uma dúvida, né? Ou de repente só para apertar o botão do alarme do que efetivamente para garantir alguma ação contrária à dos bandidos. Concordam comigo? Porque o bandido vai com fuzil, vai com granada, vai com dinamite. O que o coitado do vigilante pode fazer? Em muitos dos casos acaba virando alvo, porque o bandido mata gratuitamente. Mata sem compaixão nenhuma. Nenhuma. Vem comigo aqui, olha. Eu tô falando de problema no banco porque a gente tá vivendo isso aqui todo dia. Todo dia. Como, por exemplo, no caso dos caixas eletrônicos. E hoje teve de novo. 2 caixas eletrônicos foram explodidos aqui em Campinas. E terminais que ficavam em locais diferentes. Olha só a destruição, foi tudo pro alto, cara. Foi tudo pro ar. Destruiu caixa, Banco do Brasil de novo, né? Ontem nós já tivemos aqui ataques a uma agência do Banco do Brasil. E aí o cliente acaba muito prejudicado. Primeiro, porque não consegue atendimento na agência. Segundo, que o banco tem prejuízo e de alguma maneira vai querer recuperar esse prejuízo. Como é que o banco recupera prejuízo, Marcão? Bota a taxa, enfia a faca no C, velho. Enfia a faca no C, com certeza. Você não tenha dúvida disso. O Felipe Pereira já está comigo, ô Vinícius? Felipe Pereira ao vivo, trazendo as informações aqui no Brasil Urgente para Campinas e região. Boa tarde para você, Felipe. Conta pra gente essa história, Felipe, porque a quantidade de explosivos que foi usada pelos bandidos é enorme. Foi tudo pros ares aí, Felipe. E a quantidade de pessoas também envolvidas nessa história, né, Rodrigo? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Essas 2 ocorrências que aconteceram no Distrito Industrial, aqui em Campinas, na região do Ouro Verde, e o outro caso que aconteceu no São Bernardo. Vamos falar primeiro do Distrito Industrial, porque, de acordo com a polícia, pelo menos 15 homens invadiram a central de distribuição de peças de veículos de uma empresa, renderam os vigilantes e tentaram arrombar o caixa eletrônico que fica no local. Mas o grupo não conseguiu acessar o cofre, né, e acabou fugindo sem levar o dinheiro. A polícia apreendeu equipamentos que foram utilizados na ação e abandonados no local. Os reféns não sofreram nenhum tipo de ferimento. A outra ação, que envolveu dinamite, é justamente na agência da Avenida Moreiras, no São Bernardo. Só que o detalhe, Rodrigo, é que nós temos a informação de que não havia nenhum vigilante no banco aí por causa dessa mobilização, dessa paralisação que a gente acompanhou agora há pouco com a Lucimeire Ramalho. O que aconteceu? Um vigia da rua acabou chamando a polícia, mas quando os policiais chegaram, os ladrões haviam fugido, já levando o dinheiro do caixa eletrônico e deixando aí o rastro de destruição, como a gente pôde perceber nas imagens. A quantia
não foi divulgada pelo banco, aliás, como sempre, né? As agências bancárias, enfim, os bancos nunca divulgam a quantidade de dinheiro. Isso acontece, Rodrigo, depois de 3 ações no dia de ontem. Os ataques que aconteceram no Jardim Conceição, também no Distrito Industrial e também na região do Ouro Verde, na Vila Aeroporto. No caso de hoje, das ações de hoje, que aconteceram todas de madrugada, ninguém foi preso, Rodrigo. Vai bater recorde, Felipe Pereira, de novo no ano de 2013, se as autoridades nada... O governo do estado precisa aparelhar a polícia, né? Precisa dar condições para a polícia, para que a polícia consiga, o mais rápido possível, eliminar de uma vez por todas essas quadrilhas. O grande problema desse tipo de crime, sabe qual é? É que é uma quantidade enorme de dinheiro em uma ação relativamente fácil e barata para o bandido. O bandido consegue com uma facilidade enorme a dinamite, né? Não precisa dispor de uma grande quantidade de recursos para atacar um caixa eletrônico. E eu estou dizendo isso aqui não é para ensinar bandido não, viu? Eu estou dizendo isso porque está divulgando, estão divulgando por aí, né? Você entra na internet, você sabe passo a passo como é que você faz para atacar um banco. É lógico. E aí é o seguinte, como é barato para o bandido atacar, ele consegue em um curto espaço de tempo uma grande quantidade de dinheiro. Então, numa ação dessa aí para o caixa, ele consegue 50, 60 mil reais. E aí rapidinho, esse dinheiro vai para a rua para alimentar o tráfico de drogas, para comprar armas, para poder pagar cativeiro para sequestro, para financiar o crime organizado, para financiar o bandidão que está lá na praia, meu. Fumando charuto cubano, né, de frente para o mar e comandando pelo telefone celular e pela internet as ações criminosas que nos deixam reféns dentro da própria casa, né, e que matam todo santo dia essas ações, gente do bem, gente que deveria estar protegida pelo Estado. O Estado não pode perder essa guerra, não pode perder essa guerra. Que coisa! Felipe Pereira, só me ajuda a lembrar que com essas ações de hoje, se a gente for somar, já são 5 caixas só essa semana, ou não? Pelo menos sim, pelo menos o que a gente tem notícia sim, Rodrigo. 3 ontem, 2 hoje, nós tivemos também alguma informação de tentativa de ataque à caixa eletrônico no começo da semana, mas que não deu em nada, né? Os bandidos acabaram não levando o dinheiro. Mas do jeito que está, a gente já, se bobear, bateu o recorde de janeiro, em comparação com o ano passado. E pelo jeito, né, como a gente estava comentando agora há pouco, Rodrigo, a probabilidade de passar o número do ano passado é bem grande. É verdade. Felipe Pereira ao vivo aqui no Brasil Urgente para Campinas e região, falando a respeito desse caso, né, que a gente está vendo aí e que infelizmente mandou tudo pelos ares, hein? Mandou tudo pelos ares. Pode vir comigo aqui, olha. Confusão e mistério no terminal de ônibus do Mercadão aqui em Campinas. É que ao encontrar um andarilho que morreu, um homem tentou pedir ajuda e acabou esfaqueado por 3 criminosos. A polícia descarta a relação entre os 2 crimes que ocorreram no banheiro do local. A história é meio complicada, mas é o seguinte, parece que o cara chegou no banheiro, lá dentro do banheiro encontrou um cara morto, uma outra pessoa morta, e aí no momento em que ele estava saindo para pedir ajuda, foi vítima de uma tentativa de roubo. E aí, como não tinha nada para entregar, acabou morto. É brincadeira ou não? Deixa eu ver a reportagem da Alicia Manjavac aqui, ó. Olho na notícia. Um banheiro marcado com sangue na madrugada. Exatamente aqui, dentro do terminal de ônibus do Mercadão, em Campinas, o corpo de um morador de rua foi achado caído próximo ao vaso sanitário. Quem o encontrou foi um homem de 61 anos que estava a caminho do trabalho, por volta das 5h30 da manhã. Assim que entrou no banheiro e viu a vítima, ele saiu para pedir socorro. Mas ainda na porta, foi surpreendido por assaltantes que queriam roubar o dinheiro dele. Um senhor, ele estava indo para o trabalho, resolveu querer usar o banheiro. Momento que, ao entrar ao banheiro, ele percebeu um corpo caído ao lado de um vaso sanitário, né? Ao sair para pedir ajuda, ele foi surpreendido por 3 indivíduos que tentaram roubá-lo. Assustado, o senhor não reagiu, mas mesmo assim foi esfaqueado na barriga porque não tinha nada de valor para entregar aos criminosos. Foi esfaqueado por tentativa de roubo. Queriam roubá-lo, porém ele não tinha dinheiro e foi vítima de agressão. O trio conseguiu fugir. Ferido, o homem foi levado ao pronto atendimento São José e passa bem.
O banheiro foi interditado pela Polícia Militar. Durante a manhã, a perícia técnica esteve no local para tentar identificar as possíveis causas da morte do morador de rua. Pelo que foi observado, são fatos isolados, né? Mesmo porque, com a chegada dele ao banheiro, ele percebeu já essa pessoa morta, caída ao lado do vaso. Então ele não presenciou essa pessoa também sendo agredida, né? Já viu a pessoa caída. A gente tinha que ter aqui a pergunta do dia, né, para colocar a interatividade. Você tem coragem de tomar ônibus na região central de Campinas durante o período da noite? Passou das 9 da noite, você tem coragem de frequentar o Terminal Mercado, o Terminal Central? Muita gente não tem outra alternativa, né? Muita gente tem que frequentar mesmo porque senão não volta para casa. O duro é que a pessoa vai sem a certeza se vai chegar em casa mesmo, se vai conseguir embarcar no ônibus. E não é só dentro do terminal, não, é no caminho do terminal também. No caminho do terminal também. Olha, eu peguei ônibus durante muito tempo nesse terminal aí, viu? Peguei durante muito tempo. E eu confesso a vocês que na época em que eu pegava ônibus aí já era perigoso e faz tempo, hein? Você imagina agora, com esse aumento da violência, do consumo de drogas no centro da cidade de Campinas, como é que não está isso aí durante a noite? Que medo que dá, viu? Eu tenho certeza que muita gente respondeu aqui para mim, sim, eu tenho medo, sim, eu não tenho coragem, né, de frequentar esses ambientes durante o período da noite. O problema é que o trabalhador, o estudante, né, o cidadão de bem, é refém, né, do transporte público com uma estrutura dessa precarizada. E você não tem o que fazer, né? Se você não pega o ônibus, você não chega em casa, não é, Marcão? Você não tem carro, você não pega o ônibus, não chega em casa. E é o pobre trabalhador que sempre sofre, é o pobre trabalhador que tem que conviver com esse tipo de violência. A polícia está investigando o caso, hoje, inclusive, o setor de homicídios e proteção à pessoa esteve aí no local, colhendo informações, e há diligências neste momento na tentativa de localizar os suspeitos desse caso, que não é o único caso de violência registrado esse mês na região central de Campinas. Não é o único caso de violência registrado esse mês. Não é isso? Nós já tivemos outros casos de violência no centro da cidade de Campinas, também com morte nesse mês de janeiro passado. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Vem comigo aqui, olha, porque foi preso na Bahia o homem que matou e escondeu o corpo de uma garota de 14 anos embaixo da cama em Campinas. É o Jovando Gomes. O que acontecia com esse cara? Ele morava na Casa dos Fundos, de onde a vítima vivia com a mãe, né? Era alguém praticamente ligado à família. Era um cara que tinha toda a liberdade do mundo e acabou matando a menina de apenas 14 anos. O corpo foi encontrado debaixo da cama. Nossa Senhora da Aparecida. Deixa eu lembrar aqui o caso com a Lívia Campos. Parece que o delegado vai falar com a gente, porque o cara foi em cana, foi preso num trabalho de inteligência conjunto da Polícia Civil aqui de Campinas e da Polícia da Bahia. Tá aí a reportagem, ô Vinícius? Então deixa eu ver, Ney, olho na notícia. Jovando Gomes, de 42 anos, foi encontrado no município de Mairi, na Bahia. Ele é suspeito de matar Bianca de Lara Rosa, em Campinas. A menina ficou desaparecida por 3 dias antes de ser encontrada morta na casa onde o assassino morava, justamente nos fundos de onde a estudante vivia com a família. O corpo dela foi localizado por um tio que suspeitou que do quarto de Jovando pudesse ter pistas sobre o paradeiro da menina. Nós chegamos aqui, a casa fechada, olhei pela janela, não dava para ver, não dava para entrar, aí nós arrombamos a porta. O corpo foi encontrado embaixo da cama dele. Ele desapareceu exatamente no dia que ela desapareceu e foi encontrada somente hoje morta. Então, para a Polícia Civil, ele é um principal suspeito. O tio da vítima associou o desaparecimento dela com o sumiço do homem, tido como alguém da família pelos parentes. Ao entrar na casa, Bianca foi encontrada morta embaixo da cama, com um pano na boca e sinais de abuso sexual. Uma pessoa ótima, decente, tal. Nunca ninguém ia imaginar que podia ter sido ele. Pura revolta. O laudo pericial chega em 10 dias, há indícios de que sim, mas só o laudo pericial que vai me dizer efetivamente se houve ou não relação sexual antes da morte dela. Segundo a polícia de Várzea da Roça, Jovando tentou estuprar mais 2 pessoas em Mairi.
Em depoimento, ele se declara arrependido, assume ter matado Bianca, mas nega o abuso sexual da garota. Jovando Gomes está preso em Várzea da Roça e à disposição da Justiça do Estado de São Paulo. É um safado esse cara aí, hein? É um safado. Puxa vida, cara. Matou a menina de 14 anos aparentemente sem motivo. Aí ele fugiu depois de executar a menina, né? O corpo debaixo da cama. Aí ele foi pra Bahia. Primeiro parece que ele passou em uma cidade aqui da região. Deixou rastros, não foi isso, ô Vinícius? Perto de São Carlos ele teria passado antes de seguir pra Bahia. Aí o cara vai pra Bahia, estupra uma mulher e tenta estuprar outra. Safado! Safado sem vergonha! Ainda bem que nesse trabalho conjunto da Polícia Paulista e da Polícia Baiana, esse cara foi parar atrás das grades, hein? Assassino! Ah, brincadeira, hein? Coitada da menina. A menina estava desaparecida, né? E daqui a pouco o homem também desapareceu. Aí associaram o desaparecimento dela com do cara e descobriram que a menina estava morta debaixo da cama. Ele tentou esconder o corpo debaixo da cama. Ah, brincadeira, hein? Cara de pau, assassino, sem vergonha. O cara tentou fazer outras 2 vítimas na Bahia. O doutor Lane Andrade está comigo, ô Vinícius? Doutor Lane, boa tarde. É um prazer falar com o senhor aqui no Brasil Urgente, para Campinas e também para toda a nossa região. Que covarde esse cara, hein, doutor? Porque além de atacar a menina aqui em Campinas, ele ainda tentou atacar, aliás, atacou 2 mulheres aí na Bahia, doutor. É verdade, é verdade. O indivíduo, Giovanni, ele se mostrou frio, né? Ele realmente demonstra uma tendência à prática desse tipo de crime. Ele saiu daí e logo em seguida, logo depois da sua chegada, ele já atacou uma pessoa, tentou o estupro, mas não teve êxito em razão de não ter ereção, e em seguida tentou matar essa vítima. Nós, como não estávamos no encalço dele, ele ainda tentou pegar uma outra garota de 15 anos, dizendo inclusive que essa moça era parecida com a garota de São Paulo, Bianca, que ele havia matado. E pelo jeito, a hipótese de crime sexual aqui em Campinas, aqui em São Paulo, certamente não pode ser descartada pela polícia, a depender ainda do exame pericial. Ô doutor, o senhor está falando aí que esse cidadão, esse assassino, esse sem vergonha, é um cara frio, calculista e tem todas as características de um maníaco, hein, doutor? Certamente. Nós até entramos em contato com o doutor Rui, aí de Campinas, para ver se não existe aí nas imediações outros corpos que apareceram com esse tipo de violência, porque a prima facie, a gente acredita que esse indivíduo já vem praticando crime há algum tempo. Agora, como existem aqueles homicídios não elucidados, né, com natureza sexual também, vale a pena a gente rememorar esses casos para ver se realmente ele praticou algum desses crimes aí nessa região, ou em outros locais que ele trabalhou, como Ribeirão Bonito e outros. Doutor, ele confessou tudo, né? Confessou, ele disse ter matado a Bianca e disse ainda que ejaculou na menor e se passou, né, o resultado da ejaculação para demonstrar à família que realmente ele tinha tido, né, ato sexual com a é um maníaco, não tenha dúvida disso, sem vergonha, safado e maníaco. Maníaco, que coisa terrível, meu Deus do céu. Coisa terrível que ele fez. Olha, não tem nem palavras, viu, doutor? Eu sei que a polícia precisa ter muito sangue frio nessa hora, mas olha, sobe o sangue do ser humano de bem, porque é um maníaco, um louco, um maluco, que sem dúvida nenhuma não pode se manter no convívio da sociedade, não pode estar inserido no seio da sociedade. Merece o quê esse cara aí? Prisão perpétua. Merece ficar na cadeia até morrer, pelo amor de Deus. O doutor está preso e agora está dependendo da transferência, é isso? Exatamente. Ele está preso aqui em Várzea da Roça, na Bahia. Logo após a ser desencadeado, foram 3 dias e meio de perseguição dentro do mato, onde ele contava com a ajuda de familiares, né, que levava refeição,
entre outras coisas para ele. E nós usamos aqui de cães à noite, tiramos noites aqui atrás desse indivíduo, porque ele praticamente trouxe o terror aqui para a nossa região, trouxe o terror. As famílias todas ficaram em casa, nós fizemos divulgação com propagandas, imprimimos a foto dele que foi divulgada aí de São Paulo, imprimimos muitas fotos, fizemos aqui uma abordagem de mais de 300 pessoas, visitamos mais de 200 residências na busca desse indivíduo. E graças a Deus hoje ele encontra custodiado à disposição da Justiça aí de São Paulo. Olha, parabéns à Polícia Baiana, parabéns à equipe do Dr. Lane Andrade, né? Graças a Deus, esses policiais foram iluminados e tiraram de circulação esse vagabundo, né? Que promoveu essa série de ataques, promoveu esses crimes terríveis, não só aqui no estado de São Paulo, mas também no estado da Bahia. Parabéns, viu, doutor Lane, a toda a equipe aí, estenda a toda a equipe o nosso alô aqui de Campinas, na certeza de que tirando esse cara da rua, a gente vai estar prevenindo e, acima de tudo, assegurando a segurança das nossas famílias, hein, doutor? Forte abraço e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Desde já agradeço aos meios de comunicação que divulgaram a fotografia desse indivíduo, a Polícia de São Paulo também, que interagiu com a gente no sentido de identificá-lo, né, identificar também os parentes dele, a região onde ele mora aqui. Então, na verdade, houve também a cooperação de toda a comunidade aqui dessa região e eu agradeço também a vocês, né, por essa oportunidade de estar aqui também divulgando o nosso trabalho. Muito obrigado, doutor. Um forte abraço, doutor Lane Andrade, da Bahia, falando sobre a prisão desse maníaco. O doutor falou aí, o cara é louco, velho. O cara já fez de tudo, já fez de tudo. A Lívia está posicionada, deixa eu ver a Lívia, está com o doutor Zé Carlos, que é o delegado titular do 1º Distrito Policial de Campinas. Eu já vou chamar o doutor Zé Carlos, que inclusive deve ter compromisso. Doutor Zé Carlos, olha, eu conheço o doutor Zé Carlos há muito tempo, já disse aqui na abertura do programa, é um dos homens que eu mais respeito na polícia, né? Conheço de perto o trabalho do doutor Zé Carlos, é um grande homem de polícia. Eu já vou chamar o doutor Zé Carlos com a Lívia e eu quero perguntar para o doutor Zé Carlos a respeito daquela informação que eu disse a vocês. Só pergunto na presença do delegado, né? Porque é um homem que vai ponderar tudo e vai poder dizer para a gente e até o que dizer a respeito dessa informação que nós temos aqui no Brasil Urgente, até para que não haja o comprometimento das investigações das mortes lá no Hospital Veracruz. Por isso eu vou perguntar somente ao doutor José Carlos e eu aguardava justamente a presença dele para a gente conversar. É rapidinho, já vou chamar o doutor José Carlos. Antes, olha, tem o desespero da dona Sandra que continua, hein? Ontem nós conversamos com ela aqui no Brasil Urgente. A mulher está buscando pistas da própria filha de 17 anos que desapareceu há quase um mês sem deixar pistas. Vamos mostrar de novo aí a imagem da menina, o apelo da mãe na reportagem da Lívia Campos, olho na notícia. Há quase um mês, dona Sandra busca desesperadamente pistas sobre a filha desaparecida. Ariane Pedro, de 17 anos, estava na própria casa no dia em que sumiu. A relação entre mãe e filha sempre foi conturbada, mas dona Sandra nunca deixou de se preocupar com o bem-estar da filha. A dona de casa revela que o motivo que teria levado a menina a fugir de casa seria um possível namorado. Vivia brigando porque ela quer arrumar um namorado e o namorado que ela quer arrumar não é coisa boa, né? E queria ir pra funk, forró, reggae, e eu também não deixava porque ela é de menor e não entra também, entendeu? Daí ela ficou nervosa. Daí foi a hora que ela sumiu. Ariane é filha única e apresenta alguns problemas mentais. Preocupada com as más influências que a filha possa encontrar nas ruas, dona Sandra não se cansa de procurar. De um a um nas ruas, ela mostra a foto da filha. Tem esperança, entendeu? A roupinha dela tá lavada, o quartinho dela tá arrumado, entendeu? Eu tenho esperança. Mas eu não sei o que eu faço mais. Eu juro por Deus que eu não sei o que eu faço. A última informação que dona Sandra recebeu sobre o paradeiro de Ariane é que a filha estaria morando com uma desconhecida no bairro Campo Belo. Desesperada, a mãe passou uma tarde toda no bairro esperando encontrar a menina, mas todo o esforço foi em vão. Tirou umas fotos dela, né? Daí veio um rapaz e falou, a senhora é mãe dessa moça? Eu virei e falei, sou. Então, eu moro lá no Campo Belo e eu vi essa menina. Daí eu fiquei lá, né, até 11h30. Daí a mulher emprestou uma blusa, deu 2 pãozinhos, um cafezinho, e eu fui embora, né? Eu fiquei com medo de ficar sozinha lá, né? Mesmo com a esperança de reencontrar a filha,
Dona Sandra teme que a Ariane não volte por vingança, já que antes de deixar o bairro, a menina declarou para uma vizinha ter muita raiva da mãe. A colega virou e falou para ela: Ariane, a sua mãe tá chorando, tá desesperada, vai lá conversar com ela, volta para cá. Fala para minha mãe que eu odeio ela, eu não gosto dela, eu tenho raiva dela e ela é falsa. Eu não volto para casa mais. Ainda assim, a mãe não desiste de reencontrar a filha e pede encarecidamente para que as pessoas que tenham informações sobre a Ariane entrem em contato direto com o Conselho Tutelar. E eu tô pedindo, pelo amor de Deus, quem vê ela, me liga para mim, ou se não, liga, né, para 153, 190, para ver se eles vão buscar para mim, entendeu? Porque eu choro a noite inteira, eu não durmo, não como, entendeu? Não tem quem me ajuda. Olha, a grande preocupação dessa mãe é que algo de ruim tenha acontecido com a Ariane, né? Algo de ruim tenha acontecido à Ariane. Tomara que a gente possa unir, eu repito, aqui a nossa rede de solidariedade, para que, pelo menos um contato, se a Ariane não quiser voltar para casa, faça um contato com a sua mãe, Ariane. Sua mãe está sofrendo demais, está sofrendo demais. Por favor, faça um contato com a sua mãe, as pessoas que estão com a Ariane, né? Porque o sofrimento de uma mãe não vale qualquer discórdia, não vale qualquer tipo de vingança, não, viu? É terrível, terrível. Olha, vem comigo aqui, porque depois das mortes aqui em Campinas, no Hospital Veracruz, com 3 mortes, parece que houve o registro de um caso semelhante, parecido, no Vale do Paraíba. Foi na cidade de Guaratinguetá. Um major da Polícia Militar segue internado na UTI depois de passar por um exame de ressonância com o uso do contraste. O Renato Dias tem as informações. Deixa eu ver a reportagem. Vem comigo aqui, ó. Olho na notícia. O policial militar Carlos Roberto de Freitas, de 52 anos, foi internado na tarde desta quinta-feira na UTI do Hospital Frei Galvão, em Guaratinguetá. Ele passou mal depois de receber o contraste, medicamento utilizado para facilitar a visualização dos órgãos durante o exame de ressonância magnética. A suspeita é que ele tenha sofrido um choque anafilático, uma reação alérgica ao medicamento. A direção do hospital informou que o paciente tinha alergia a uma substância que faz parte da composição do contraste, mas não foi informada no termo de responsabilidade assinado pelo policial. O caso acontece na mesma semana em que 3 pessoas morreram no Hospital Veracruz, em Campinas, depois de receberem o medicamento. O contraste utilizado aqui pertence ao mesmo fabricante de um dos medicamentos usados em Campinas. Porém, não faz parte do lote interditado pelo Centro de Vigilância Sanitária do Estado. Mas a Vigilância Sanitária de Guaratinguetá também interditou este outro lote e encaminhou amostras para análises. A gente já correu todas as unidades de Guará que prestam esse tipo de serviço de ressonância e em radiologia, serviço de radiologia, e a gente fez a busca desses produtos no município, que no caso não foi encontrado. Agora, o que acontece com esses lotes que vocês interditaram? Vocês mandam para onde? A gente manda para o laboratório oficial do estado, tá? E vamos aguardar o resultado. Se o resultado for negativo, esse produto é liberado para o hospital. Se ele for positivo, aí é uma ação com o laboratório, com o fabricante. A polícia investiga o caso. Constatou ontem mesmo, já informou para a gente que não faz parte daquele lote de Campinas. Mesmo assim, foram lacrados os produtos que foram usados, vão ser examinados para tirar qualquer dúvida, né? Então foi registrado a princípio como lesão corporal culposa, mas até o momento os indícios que se tem é de que foi um choque anafilático, alérgico, que pode ocorrer, é um risco da atividade médica daquele tipo de procedimento normal. O grande problema é a coincidência, né? Aconteceu aqui em Campinas e depois acontece no Vale do Paraíba, na cidade de Guaratinguetá. Só que, gente, eu quero voltar à sede da Polícia Civil em Campinas. Está lá a Lívia Campos
e o doutor José Carlos, que é o titular do 1º Distrito Policial de Campinas, porque aconteceu agora há pouco, Lívia, uma entrevista coletiva em que a polícia, as autoridades sanitárias estiveram reunidas para comentar as mortes de 3 pessoas no Hospital Veracruz, essas mortes, inclusive, que geram suspeitas lá em Guaratinguetá. Só para quem ligou a televisão agora, Lívia, o que é que foi tratado nessa coletiva, o que já foi descartado pelas autoridades até agora? Olha, Rodrigo, ainda não há uma confirmação da causa das mortes, mas descartou-se a contaminação por fungos, vírus e bactérias. O secretário de Saúde descartou essas hipóteses e trabalha com a hipótese de contaminação toxicológica. Aponta-se 2 fatores sanguíneos nas investigações: a destruição dos glóbulos vermelhos e também a coagulação do sangue dentro da veia. Ainda não há uma razão por que teria sido causado isso, mas não há a possibilidade da contaminação por fungos, vírus e bactérias, Rodrigo. E aí eu vou repetir o que eu já disse aqui, e aí eu não preciso ser especialista, não preciso ser nada, é só trabalhar com a lógica, e a lógica é algo que a matemática e a física nos oferecem. Se já estão descartadas as possibilidades de fungos, bactérias ou vírus, só nos resta aqui a contaminação por algum agente no material, ou mesmo que tenha havido a troca do material que foi aplicado, né, nessas pessoas. Só nos resta isso. Eu não sei, inclusive, se essa é uma das hipóteses que está sendo tratada. Eu tenho certeza que é, aliás. A hipótese que está sendo tratada aí pelo doutor Zé Carlos, né, Lívia? Isso. O contraste continua sendo avaliado. Trabalha-se agora a confirmação ou não se o mesmo contraste teria sido utilizado nas vítimas ou se não. A medicação vem sendo estudada. E agora, doutor José Carlos, o que podemos afirmar das investigações até o momento? Bom, a Polícia Civil está focada nesse momento em colher o máximo possível de provas e informações e trabalhando aí de uma forma integrada com os demais órgãos envolvidos, a Vigilância Sanitária, a Anvisa, o Instituto de Criminalística e o IML. Nós estamos requisitando todos os exames, perícias e ouvindo médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, técnicos em radiologia e familiares dessas vítimas, porque não descartamos nenhuma possibilidade. Doutor Zé Carlos, boa tarde para o senhor mais uma vez. Boa tarde. Eu agradeço o senhor aqui por gentilmente ter atendido o Brasil Urgente. Quando a gente faz aí o descarte de várias possibilidades, é natural que as coisas sejam centradas já em algumas hipóteses. É verdade que a polícia quer ouvir de novo as pessoas envolvidas nesse evento, doutor Zé Carlos? Não necessariamente, talvez sejam ouvidas, mas após a conclusão de alguns exames que ainda estamos aguardando o resultado. Apenas para clarear alguns pontos que tenham sido ficado obscuros. É contradição ou pontos que não foram esclarecidos, doutor? Não, são pontos que ainda estão um pouco divergentes, que não necessariamente influem na conclusão do inquérito, mas que são importantes que fiquem bem delineados. Só que eu recebi uma informação hoje, doutor Zé Carlos, eu prometi ao telespectador, pelo respeito que tenho ao telespectador do Brasil Urgente, da Band Campinas, eu só ia divulgar na presença do senhor, porque o senhor é quem pode esclarecer isso para a gente de uma vez por todas, sem ficar especulando, sem que a gente possa ficar fazendo qualquer tipo de show aqui em cima de uma coisa que é séria e envolve a morte de 3 pessoas. Eu recebi a informação, doutor, de que não está descartada a hipótese de que tenha havido um envenenamento dessas 3 pessoas e que a polícia, inclusive, investiga a hipótese de um boicote ou de algo que possa ter sido intencional. Existe essa possibilidade também é aventada pela polícia, doutor Zé Carlos? Não existe nenhuma denúncia, não tem nenhum indício, alguma informação concreta nesse sentido. Mas, como eu disse, nenhuma possibilidade está sendo desconsiderada, portanto, até mesmo
uma possibilidade de uma contaminação intencional ou mesmo acidental pode ter sido ocorrido, mas seria muito prematuro nós afirmarmos essa possibilidade, porque dependemos do resultado dos exames periciais, principalmente do Instituto Adolfo Lutz e também do exame toxicológico que será feito nessas amostras de sangue que foram reservadas. Eu quis perguntar diretamente ao doutor Zé Carlos, porque nós temos que ser responsáveis aqui quando a gente traz esse tipo de informação. O senhor está dizendo que nenhuma hipótese é descartada, inclusive a hipótese de sabotagem, e a polícia precisa investigar, né, doutor? Tudo isso para que não deixe passar nada em branco. Mas não há indícios, pelo menos veementes, pelo menos conclusivos, de que isso tenha acontecido, né, doutor? Não existe, e após a vinda desses laudos, desses exames que nós solicitamos, se for necessário, será feita uma reconstituição de toda a dinâmica dos procedimentos para, se for o caso de se constatar uma possível falha humana, ser melhor definido a participação, o que cada um dos médicos, enfim, dos profissionais que trabalharam nesses procedimentos. Até para saber se houve algo intencional, não, né? Exatamente, ou intencional ou por falha humana. É verdade. Bom, quero agradecer ao doutor Zé Carlos, dizer aqui que o Brasil Urgente está aberto à Polícia Civil, aos homens do 1º Distrito Policial, nessa apuração que intriga todo mundo. O senhor é um homem experiente, doutor. O senhor já tinha visto alguma coisa nesse sentido? Já havia trabalhado com um caso tão inusitado como esse? Realmente é um caso inusitado, até na literatura médica não se viu nada parecido. E a Polícia Civil também quer agradecer a sua equipe, a você, e também agradeço pessoalmente as suas palavras elogiosas e coloco-me à disposição. Um abraço, doutor Zé Carlos, falando ao vivo aqui no Brasil. Gente, a hipótese de sabotagem não está descartada, mas é preciso dizer aqui, né, que não há nesse momento, né, por mais que digam por aí, que falem por aí, qualquer indício conclusivo. Sempre tem ali uma conversa, mas indício conclusivo não há de que tenha havido isso. Mas a polícia não descarta que a polícia precisa trabalhar com todas as possibilidades. Esse é o trabalho da polícia. A Lívia Campos conversando com o doutor Zé Carlos ao vivo aqui no Brasil Urgente para Campinas e também para toda a nossa região. Olha, o Datena está chegando, tem um rápido intervalo comercial, a gente volta já.